amigo André não está na aula, né? André Santarelli. Então tá. Pessoal, nessa aula de hoje, o que é a ideia, né? A ideia é comentar um pouco sobre análise de dados, né? Com Python. Vou pegar aqui uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Eu vejo como os três já, né? Nós temos aqui uma literatura da onde tirei um pouco esse material. Deixa eu compartilhar novamente minha tela. Tem que sair de novo da internet. Não vou sair, não. Vocês estão vendo uma outra tela agora, né? Estão vendo essa imagem desse livro aqui? Sim. Tá. Esse livro, né, Python para análise de dados, ele é de 2018, do Wes McNay. É um livro que abrange, assim, quase todas as bibliotecas, ferramentas de análise de dados, né? Aqui, ó, se for ver, tem outro livro aqui, ó, a Analítica de Dados com Hadoop, do trabalho do Leonardo, acabou de falar agora, tá? Então, eu estou me baseando nesse livro. A ideia dessa aula de hoje é passar para vocês alguns tópicos, alguns conceitos da análise de dados realizadas por meio da linguagem Python. E, inicialmente, esse livro, ele traz aí uma linguagem didática simples e abrangente. E ela explica cada ferramenta, cada biblioteca que ela é utilizada para você fazer e começar os estudos de análise de dados. Assim, a ideia é incluir algumas aulas práticas nessa disciplina, então por isso que nós estamos intercalando eu, professor Murilo, né? Quando ele comentou comigo, né, sobre eu tinha assumido essa disciplina, né? E aí eu tive umas ideias, falei, professor, vamos colocar algumas áreas práticas, né? E aí, então, a gente trouxe o conceito de novas tecnologias a serem utilizadas, né, naquele trabalho que vocês fizeram, e também trazer um pouco aí da análise de dados com Python, na sala de hoje, e depois realizar também aí os conceitos teóricos e práticos sobre BI, Business Intelligence, né? É fazer que vocês tenham, pelo menos, uma iniciação, uma introdução em alguns conceitos, né, para que vocês consigam aí identificar essas ferramentas que estão ativas no mercado, ok? E nós vamos perceber que tem muita coisa, né, muita coisa que nem sei que também existe, mas a gente sabe que tem muita coisa aí por detrás disso. Hoje nós estamos vivenciando aí a era, né, do Big Data e também ouve-se muito falar nas profissões do cientista de dados, né? Acho que você já deve ter ouvido, claro, né? É cientista de dados? Eu sou cientista de dados. Às vezes você está lá no YouTube vendo um vídeo e aparece. Você quer ser cientista de dados? Faça o curso tal, né? Então, é uma área que tem crescido muito e também abrange os sistemas de informação, né? A faculdade, as competências de sistemas de informação não é nova, né? Ela tem aí sua certa vida aí já mais com adolescente, já é uma faculdade adulta, né? Porém, e a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas que vocês fazem, né? Estão fazendo aí, ela engloba também esse mercado, né? De trabalhar aí com dados, né? Com grande volume de dados. Então, a ideia da sala de hoje, tá? Fica aí uma dica, então, desse livro, Python para análise de dados, ó, ele está aí custando R$132. Se alguém tiver interesse em comprar esse livro, não estou fazendo comercial do livro, né? Mas eu acho que o que é bom, quando são coisas boas, a gente tem que orientar e indicar, né? Deve ter outros livros bons, claro que deve ter, mas para quem quer começar a entender conceitos teóricos, práticos, né? É um livro bom, fica aí uma dica, tá? E se alguém tiver vontade de comprar o livro,
tá? Para mim, quando eu compro um livro, sai com um desconto de 40%, porque meu cadastro de professor aqui na Novatec, então sai aí um desconto em torno de 40% de desconto, e aí às vezes dá para você parcelar até acho que em 4 ou 5 vezes no cartão. Então, se alguém tiver interesse, sempre falo isso para meus alunos, né? Se alguém quiser comprar algum livro no Novatec, tem outras editoras também, né? A Elsevier, a Pearson, também tem uns descontos, né? Mas a Novatec também tem bastante livro aí sendo traduzido, bastante livro muito bacana. Então, se alguém tiver interesse, não só na Novatec, em outras também livrarias como a Elsevier, como eu disse, a Pearson, tem uns descontos, tá bom? Eu posso comprar no meu nome. Bom, existem outros livros aqui depois, né? Esse aqui eu tenho, tá? Eu não estudei ele por inteiro, mas eu tenho feito umas lidas, assim, durante os estudos aí do mestrado e tal, e ele tem bastante coisa legal. Bom, vamos lá. Então, a ideia é passar para vocês alguns conceitos teóricos e práticos, tá? Não dá para passar em tudo, né, em tudo que realmente é importante, porque... Estou vendo minha tela aí agora, né? Eu estou preparando um tutorial que eu vou deixar disponível para vocês em breve, tá? Então, eu não vou colocar isso aqui hoje, porque a gente precisa tem que dar uma formatação melhor nele, tá? E incluir mais texto, tá bom? Eu resolvi fazer no Word porque você coloca um monte de informação. Aí, futuramente, não sei se vai dar tempo com vocês, mas futuramente eu faço aí um tutorial, um PowerPoint. Bom, essa análise e tratamento de dados, hoje, Python é uma das linguagens que mais tem se destacado no tratamento de dados, de grandes volumes de dados, tá? E ele proporciona flexibilidade e também são constantes inovações. Então, tem um lado bom e um lado ruim, né? A ferramenta tem sofrido muitas atualizações, claro, melhorias, tá? Então, além de você ter os dados, né, você tem que tratar esses dados. Vocês estão enxergando bem aí o tamanho? Tá bom assim? Diminui mais? Ou tá bom para enxergar? Para mim tá bom para enxergar. Tá bom. Então tá. Então, assim, a ideia é passar para vocês aqui uma introdução, tá? Eu não sou cientista de dados, eu sou cientista da computação, tá? Mas eu não sou cientista de dados, porque a gente acaba seguindo em um ramo e tem pessoas que hoje estão se especializando nisso, tá? Mas eu quis montar esse material para vocês, mais para vocês terem, então, essa abertura de conhecimento, como disse o professor Murilo, plantar uma sementinha aí na cabeça de vocês, de repente criar uma motivação para vocês fazerem um curso deste nível, né, de cientista de dados, de trabalhar com esse tipo de dados. A gente está começando a ver aí no YouTube que tem bons canais, bons profissionais colocando vídeos aí gratuitos, explicando sobre essas ferramentas. Quando sobra um tempinho eu tento acompanhar, né? Na própria Udemy tem um curso bacana, depois eu vou comentar com vocês aí. Eu fiz esse curso, eu fiz na metade, não deu tempo de terminar, pretendo terminá-lo nas férias, né, com o Jones Granati, acho que foi o Gabriel que falou que conhece ele também, Gabriel? Não lembro quem falou que conhece. É esse mesmo. Então, ele é bom que o curso é brasileiro, né, o curso é brasileiro, ele tem uma didática excelente, ele é mestrado e doutor, ele é mestre e doutor em inteligência artificial, então é muito bacana as aulas dele, tá ok? Eu acho assim, a gente tem que indicar o que é bom, que a gente acha que faz bem pra gente, a gente tem que passar para frente também, indicar para os alunos, esse é o meu papel de professor, né? Então é muito bacana os cursos dele, tá? Então eu fiz uma parte, não fiz tudo, porque eu queria aprender a começar a aprender aprendizado de máquina, né, entender esse conceito, e também talvez eu ia usá-lo no mestrado, mas como o meu objetivo não era aplicar aprendizado de máquina, principalmente mais pesado nas minhas pesquisas, porque, né, o meu sistema aloca-se num carro, tal, e o poder de computação é menor, então eu foquei mais em algoritmos estatísticos leves, né? Eu acabei usando aí, cálculos baseados em mediana e desvio de absoluta mediana. Mas tem um amigo meu que está terminando o mestrado, então ele vai ser palestrante aí a semana que vem, no dia 20, o Marcos Rogério. Ele vai dar uma palestra
sobre Machine Learning, aprendizado de máquina, voltada e aplicada para a descoberta de domínios de internet, domínios web maliciosos, voltados para procurar DNS maliciosos, ou seja, domínios de DNS, servidores de DNS maliciosos, utilizando alguns algoritmos de aprendizado de máquina. O professor Márcio também vai utilizar Deep Learning, né, aprendizado profundo, voltado também para questões de defesa cibernética, que eu acho que foi o tema do pós-doc dele. Então, isso hoje em dia, nós vemos nas pesquisas que a maioria dos trabalhos científicos, principalmente esses voltados para a área da computação, os pesquisadores eles têm incluído em suas pesquisas muitas técnicas de aprendizado de máquina, né, machine learning, que é onde você utiliza algoritmos com base matemática, né, você utiliza algoritmos com base matemática, geralmente são algoritmos voltados com estatísticas, probabilidade, um dos exemplos, que aí o seu algoritmo ele vai executar esse aprendizado de máquina, porém, ele vai tentar aprender sozinho, né, com base num treinamento, né, você tem uns dados lá, uma base de dados de exemplo, né, você vai treinar esse algoritmo, e aí ele vai, por si só, conforme ele vai tendo novos dados, ele vai aí aprendendo a identificar, por exemplo, o que é e não é certa situação. Tá? E é um ramo da inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, é um ramo da inteligência artificial. Existem vários conceitos, né? Aprendizado supervisionado, que é aquele que você tem que supervisionar para fazer o treinamento, depois ele vai indo sozinho. Tem o não supervisionado, que ele por si só já começa a aprender, né? Tem métodos de classificação probabilísticos, tem métodos de regressão, aprendizagem por esforço, no caso aplicados em robôs. Então tem assim diversos tipos de conceitos, né, que vocês podem estar estudando. Só que tudo isso, o que é importante de tudo isso, que antes de aprender tudo isso também, você já tem aí, vocês até melhor do que eu, na parte de lógica, de programação, da parte de programação, né, e principalmente a linguagem Python. Esses cursos geralmente são feitos focados, se a pessoa, o requisito, assim, se a pessoa tem um conhecimento básico da linguagem Python, rotinas de condicionais, rotinas de repetição, né? Rotinas, saber discernir o que é uma string, o que é uma variável categórica, o que é uma variável inteira, né, do tipo inteiro e tal. Então, isso facilita você fazer um curso desse. Agora, um leigo, né, uma pessoa que talvez nunca ouviu falar em Python ou tem uma noção, claro que vai penar um pouco mais, mas se ele tiver vontade ali, não é tão complicado, porque você não necessita, perdão, você não necessita de começar um programa aí, begin, início, declara variável, né? E depois você tem lá uma coleta de dados. Não, você vai executando blocos de comandos, né? Blocos de comandos em Python, blocos de comandos de classes, blocos de comandos de bibliotecas. Então, isso torna mais suave aí a rotina de uma análise de dados, né? Outra coisa também é que você, além de você entender da linguagem Python, né, de você ter aí entender, por exemplo, a principal linguagem é o Python, tem também a linguagem R, né? Também o pessoal utiliza muito eu não conheço, mas aliás, não programa em MATLAB, mas o pessoal da engenharia, principalmente, gosta muito de utilizar MATLAB, uma linguagem de programação também, uma plataforma de programação. E você tem que saber, né, discernir para que você vai usar, onde você vai atuar nessa área de cientista de dados, vamos dizer assim, né? Porque não é só conhecer programação. Aí você, além de você conhecer a programação, vocês, como futuros aí tecnólogos, né, cabe conhecer essas novas tecnologias aí dos exemplos que eu solicitei como forma de trabalho, né? Principalmente isso que o Leonardo falou, a parte Hadoop, MapReduce, o que é o conceito de Big Data, né? Também o pessoal comentou sobre Scikit-Learn, né? Anaconda, né? Que a gente vai ver um pouco na aula de hoje. Então, é vocês interagirem com essas novas ferramentas,
Eu falo novo porque ainda uma boa parte não conhece, mas não são tão novas assim, né? O pessoal já tem usado muito aí nessa área de análise de dados, né? Vocês perceberam que principalmente as grandes empresas, organizações, né? E aí, fora isso, eu aconselho também, para quem for partir para essa área, vocês viram aí matemática no curso de vocês, né? Se não me engano, vocês viram matemática discreta. Parece que vocês estão vendo também como uma disciplina eletiva, né? Optativa, não lembro. É matemática financeira, não é? Caio? É isso? Sim. Então, matemática financeira e principalmente, né, além da base matemática elementar, estatística, tá? Estatística é uma área que tem muito a crescer cada vez mais, só que, assim, para quem é formado em estatística, tem uma vantagem, sabe? Vai saber a maioria aí do uso estatístico. Só que ele não tem a vantagem do conhecimento tecnológico. É claro que nas faculdades de matemática e estatística, aí, hoje em dia, provavelmente já estão incluindo na grade curricular ferramentas computacionais, né? Como aquela SPSS, se não me engano, não sei se eu falei correto. A linguagem R, que é muito utilizado, né? O professor Caio provavelmente ele tem utilizado. Só que vocês vão ter a facilidade já da programação, né? Já da lógica, o manuseio com essas ferramentas, só que vocês não têm a vantagem do lado estatístico, né? Então, por isso, no curso de vocês tem aí também a disciplina de estatística. Mas é vocês se aprofundar depois, né? Procurar saber mais sobre estatística, né? Média móvel, média ponderada, análise de séries temporais, análise de outliers, probabilidades, regressão. Meu, tem uma infinidade de coisas para aprender em estatística, né? Se você ver, por exemplo, eu usei no mestrado, eu foquei na parte de detecção de outliers, né? Que é quando você tem o teu sistema tem que discernir padrões que estão fora de um comportamento normal do sistema, né? Então, quando você tem um padrão de funcionamento, se algum dado, algum evento gera uma anomalia, então o seu sistema tem que discernir, ó, esse aqui não está dentro de um padrão de sistema, né? Ou também chamado de valores discrepantes, valores extremos, né? Por exemplo, a tua empresa tem uma média de download diário download, né? Vamos dizer assim, um exemplo simples de, sei lá, de 1 terabyte por dia, né? Diariamente a tua empresa fica aí na faixa de 1 terabyte médios diariamente. Se você vê, por exemplo, aí chega no final de semana, no sábado, domingo, isso cai para 80%, né? Vai ter lá, sei lá, vai baixar aí 300 GB de informação. Aí, de repente, você vê lá uma análise do teu monitoramento de rede que chegou no sábado, domingo, foram efetuados aí um download de médio de 3 terabytes. Então, isso fugiu do padrão do sistema, de funcionamento, não está normal. Isso é um dos exemplos de outliers, né, e também de questões de análise estatística, né? Então, isso é muito importante vocês aprenderem também, tá? Então, ferramentas novas, ferramentas que cuidam de grande volume de dados relacionados à Big Data, né, as ferramentas aí MapReduce, Apache, linguagem de programação R, MATLAB. Comecem por Python, claro, né? Aí tem as plataformas, Anaconda, Orange, Weka, né? Algoritmos. O que é legal de tudo isso é que se você for comparar essas ferramentas atuais, contemporâneas, com as ferramentas de 6 anos atrás, não tinha quase tudo isso, né? Elas estavam começando aí a ser criadas algumas, né? Tem linguagens que foram criadas aí em 2006, linguagem não, perdão, plataformas, mas o que é mais legal de tudo isso é que se você pegar num período de tempo aí de 10 anos atrás, você tinha alguns pedaços de algoritmos de aprendizado de máquina prontos. Hoje não, hoje você tem uma série muito grande, um volume muito grande de algoritmos, que não há necessidade de você estar implementando do zero. É isso que ficou legal. Por isso que esse boom agora, nesses 2 últimos anos, ficou à moda do aprendizado de máquina, estourou bem mesmo isso aí. Por quê? Porque esses algoritmos estão prontos, vamos dizer assim, né? Eles estão aí pré-prontos. Então, o que você tem que entender é o conceito do porque você está usando um algoritmo supervisionado ou não supervisionado,
porque você está usando um modelo probabilístico, ou você tem que usar um modelo deep learning com mais profundidade, né? Porque eu vou usar uma rede neural, ou porque eu vou usar o Naive Bayes. Então, cada algoritmo de aprendizado de máquina foi baseado, né? É baseado em teorias matemáticas e estatísticas, porém, essas teorias saíram do papel e ficaram digitalizadas, né? Elas saíram do papel, saíram aí das literaturas tradicionais, antigas, que têm valor até hoje, e foram colocadas em programas de computador, né? Então, às vezes, um estatístico criava lá um algoritmo pequeno para desenvolver, por exemplo, uma média, uma coisa simples que o Excel faz, né? Mas na época, aí, se você comparar 40 anos atrás, tal, era mais sacrificante fazer um algoritmo desse, né? Hoje o Excel faz, mas um algoritmo probabilístico, árvores de decisão, né? Baseado em árvores, em estrutura de árvores, em níveis da árvore, né? Algoritmos de regressão. Então, era muito mais complexo criar esses algoritmos alguns anos atrás. Então, hoje não. Hoje você tem organizações sem fins lucrativos, bastante apoiadores, entidades, né, sem fins lucrativos, que apoiam e que colaboram com esses algoritmos, com essas ferramentas, né? Só que Python é em destaque, né? A linguagem Python, se você observar, ela tem aí uma gama de algoritmos prontos já. Eu estava utilizando, nos meus estudos, perdão, eu utilizei no meu mestrado C++, porque o programa que eu usei, o simulador principal, é em C++, né? Então, eu não quis estender, né? Eu não quis sair do C, estender para um processamento em Python e depois voltar para o C. Você pode fazer isso, chama extensão, né? Então, você faz alguma coisa em C, aí você chama uma extensão em Python, Python processa, e Python devolve para o seu C++, aí você tem outro processamento, né? Mas, assim, foi um pouco sofrível no começo, que não era a minha área, né? E aí eu achei aí umas bibliotecas de código aberto, de códigos livres, no caso, como que chama? Aqui no Scientific Library, né? Tudo em C++. Então, eu também comecei a achar bastante algoritmo de aprendizado de máquina, bastante algoritmo em estatística, também em C++. Então, o C++ também está acompanhando o mercado, porém um pouco menor ainda do que o Python, tá? Tudo bem essa minha fala? Consegui aí passar isso para vocês, entenderam essa parte inicial de você ser um cientista de dados, trabalhar com grandes volumes de dados? Deu para entender, sim. Tá joia. Então, o que eu posso resumir? Você é um cientista de dados. Tá, primeiramente você vai ver o que você sabe. Eu sei programar em Python, já tenho noção de Python, programa legal em Python, intermediário, ótimo. Então, não se preocupa com Python, né? Não se preocupa com programação. Isso você já sabe. Agora, vá se dedicar à estatística. Mas eu tenho dificuldade em estatística. Pega um livro lá, básico, intermediário, reforça os seus assuntos em estatística, faz algum cursinho aí online. Eu achei na internet, durante o mestrado, 2 cursos de estatísticas. Um era detecção de anomalias com aprendizado de máquina, da Intel, e o outro era análise de séries temporais, gratuitamente. Só que tudo em Python, em Jupyter, né? Notebook Python, é um Jupyter. Meu, muito bacana, gratuitamente, né? E da Intel, ainda da Intel, né? Tem um nome interessante, nome bom. Então, faça esse curso, aí depois você fala assim, pô, mas eu também não entendo algumas ferramentas atuais aí, né? Os Apaches da vida aí, né? Pig, né? Ou Orange, ou Anaconda. Então, eu quero entender melhor sobre isso. O que é cada um no seu quadrado, né? O que é uma biblioteca, o que é uma plataforma, né? E o que é legal é que a maioria é código aberto, a maioria é gratuita, entendeu? Às vezes essas plataformas cresceram tanto que elas têm as distribuições individuais para usuários finais físicos, para empresas, para cientistas de dados profissionais, né? Então você pode aí ter de repente você fala assim, poxa, chegou no momento que agora eu vou ter que comprar essa ferramenta porque está precisando de um recurso que não tem na gratuita. Mas pode ficar sossegado para o começo teu aí, certeza que não só para o começo, mas quando você estiver num nível aí avançado, sênior, tem ferramentas gratuitas, com certeza, tá? Então é saber isso aí, né? Casar Python, começar aí pelo Python, estatística, matemática, né? E a questão dessas novas ferramentas para você poder utilizar e ver qual é a sua necessidade melhor, né? Eu trabalho
como um analista de sistemas da informação, ou como um cientista de dados, eu trabalho no Facebook, e a minha função lá no Facebook é traçar relacionamentos, verificar aí tudo que é disponível lá nos posts, né, das redes sociais, e fazer um relacionamento, né, um relacionamento com esses posts, quais são aí as palavras, quais são os temas mais destacados do dia, né? Fazer uma chuva de palavras, né? Uma nuvem de palavras, por exemplo. Quais são as palavras que mais destacam? Quais são os algoritmos que eu vou usar para fazer isso, né? O que eu vou utilizar para fazer esse tipo de programação? Não, agora eu tenho que trabalhar com análise de sentimentos, né? De repente eu trabalho numa organização, aí num grande mercado atacado, e lá no nosso site nós temos aí o feedback do nosso cliente, e eu quero saber quais são as palavras que relacionam aí com como que fala, né? Não em desejo, mas com... fugiu a palavra. Com baixa aptidão ao produto, né? Sei lá, opiniões que não gostaram do produto, né? Deram, em vez de dar 5 estrelinhas, deram uma, né? Então, quais são o sentimento relacionado à baixa qualidade desses produtos, né? Então, o nível de baixo aptidão. Então, indesejável, vamos dizer assim. Então, você vai ter que traçar um perfil aí, uma meta, né? De utilizar algoritmos que vão fazer análise de sentimentos. Trabalhar aí com data mining, text mining. E você vai se deparar, provavelmente, com algoritmos de aprendizado de máquina e essas estruturas de plataforma aí, com grande volume de dados. Tá ok? Bom, continuando aqui, então. Então, esse tutorial eu estou montando para vocês aí, para fazer, então, pegar um pouquinho de cada coisa e tentar aí explicar, né, como funciona tudo isso, né? E, bom, então, hoje nós temos aí, para o tratamento e análise de dados, a linguagem Python, né? E aí, dentro do Python, ele abrange também o conceito inicial de aprendizado de máquina, né? Machine Learning, com a própria linguagem Python. Então, você tem várias ferramentas, bibliotecas e plataformas gratuitas de código aberto. Bom, você tem vários tipos de dados, né? As informações hoje, elas são representadas no meio digital, armazenadas em sistemas computacionais, e a gente sabe que elas são armazenadas em linguagem binária, né? Zeros e uns. Porém, essas linguagens, elas vão aumentando, né? Então, você tem aí 1 byte, 1024 megabytes, terabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. E esses dados, às vezes, eles devem ser visualizados de diferentes tipos. Então, você pode ter dados que são dados tabulares, ou tipo numa planilha, né? São armazenados em colunas. Você também tem que ter essa visão de saber trabalhar esses dados, como esses dados são armazenados. Se você tem que fazer, por exemplo, uma investigação ou uma consulta, de quais foram as palavras mais destacadas nos últimos artigos científicos, né? No meio da comunidade científica, no caso voltado para a saúde, aí, da Organização Mundial da Saúde, quais são os artigos científicos que mais trataram, por exemplo, do coronavírus? Ou melhor, quais são os medicamentos que mais se destacaram, que mais apareceram em artigos científicos nesses últimos meses relacionados com a cura ou com o encontro da vacina do coronavírus? Né? Como que você vai vasculhar a internet? Como que você vai fazer uma raspagem de dados aí na internet? Quais são os repositórios que você vai vasculhar e que o teu algoritmo vai procurar, por exemplo, varrer arquivos PDF? Como que você vai fazer isso? Você vai usar o Google para fazer isso? Será que o Google tem todo esse potencial? Tem, mas será que eu não posso desenvolver um algoritmo meu, né, que faça uma varredura de arquivos PDF e que consiga, ou pelo menos um algoritmo que vai vasculhando todos os repositórios científicos, né, Elsevier, Wiley, a I3E, lugares assim com bases científicas de medicina, de saúde, e que pelo menos eles encontram o campo resumo abstrato, e eles fazem uma leitura somente no resumo do artigo, que está disponível na web, né? Porque os artigos nem todos são disponíveis, você tem que pagar para você consultar e obter um artigo científico.
Mas pelo menos o resumo do artigo, todos têm que ter disponíveis gratuitamente. Então, eu faço um algoritmo, vou lá nesse resumo, processo os textos que mais se destacam, e aí ele me relata para mim quais são os repositórios, quais são os artigos, o ano, o mês de lançamento deles, de publicação, relacionado a esse tipo de medicamento. Então, você tem que usar aí text mining, data mining, né, para processar esse grande volume de dados. Então, nós temos aí dados tabulares, de tipo de planilha, né, que são armazenados em colunas, encontrados como string, numérico, data, né, tipo de dados, e outros, né, aplicações como banco de dados relacionais, arquivos do tipo texto, porque às vezes a gente está tão focado, eu mesmo, né, quando me deparei com isso tudo, lembrando que eu não sou cientista de dados, né, mas tipo assim, eu mesmo me deparei, poxa, a gente falava em consultar arquivos, o que vinha na cabeça, não sei se é semelhante a vocês agora falando isso, mas o que vem na nossa cabeça é um SQL e um banco de dados relacional, né? Eu vou buscar informação. Você pode buscar informação na sua máquina, por meio do sistema operacional, lá na pesquisa, ou como que eu vou buscar na internet? Vou buscar pelo Google. Tá, mas e se eu quero procurar informações em arquivos de imagem, né? Nome de arquivos? Ou vasculhar, fazer um algoritmo que lê arquivos PDFs e extraiam dados de lá, ou em arquivos em Excel, ou informações desestruturadas, né? Como que eu faço para vasculhar um post de internet, né? Campos lá de análise de sentimentos. Esses dados estão encontrados de diversas maneiras. Na minha cabeça só vinha SQL e banco de dados relacional, ou no máximo uma planilha eletrônica. Não sei se vocês também têm essa mesma comparação, né? Essa mesma visão. Então, hoje a gente tem que ter meios para procurar dados em tudo, né? Em tudo, em tudo, em tudo. Todo tipo de exposição de dados, tá? Então, aí a gente também tem arquivos separados, né? Como CSV, que pode ser com ponto e vírgula, pode ser vírgula, né? Tem as famosas arrays, né? Ou matrizes, conjuntos multidimensional, constituído pelo cruzamento de linhas e colunas. Dados interrelacionados, constituídos por chaves, né? Primárias ou estrangeiras em um banco de dados. Você vai pesquisar só os campos que são chaves. Séries temporais, né, usado muito em bolsa de valores, que são dados exibidos em um momento ou período de tempo de forma alternada, né? Então, você tem um crescimento, uma evolução, ou você tem um crescimento para cima ou para baixo, decrescente, ou alternado, né? Em séries temporais, porque ela mede uma unidade de tempo e tira uma média, por exemplo. Então, naquela unidade de tempo lá, por exemplo, no período das 8 da manhã até as 10 da manhã, a média era essa. Já no período das 10 da manhã até as 13 horas, já outro tipo de média, né? Um exemplo. Você tem dados textuais, como eu disse agora, né? Pesquisar em artigos de texto, sites de diversos conteúdos, né? Notícia, cotidiano, redes sociais e tudo mais. E aí, existem inúmeros e outros tipos de dados, principalmente vivenciando a era das grandes quantidades de informações, tá? Então, se alguém viu algum erro de digitação aqui, tá, pessoal, me corrija, porque eu não fiz uma revisão nesse texto ainda. Enfim, nós deparamos com o conceito de Big Data, e quando a gente fala em Big Data, o Big Data ele é constituído pelos seus Vs, né? Acho que ninguém fez um trabalho de Big Data, né? Fez? Acho que não, né? Então, quando a gente fala em Big Data, o Big Data ele é constituído pelos seus Vs, né? Logo no início, ele era constituído por 3 Vs. Aí, alguns cientistas da computação classificavam em 4. Aí, outras empresas grandes, como IBM, Oracle, Microsoft, classificavam em 3. Aí, depois foi para 5. Né? Então, esses Vs, né? De onde vem esses Vs? Vem de volume de dados, veracidade, tem grande veracidade. A velocidade que é composto esses bancos de dados é muito grande, né? Quase em tempo real, vai alimentando aquela base, o volume vai crescendo, uma veracidade com um monte de dados, uma variedade enorme de dados, e também valor, valor financeiro. Qual é o valor financeiro que esses dados me trazem? Se eles estão guardados quietinhos, formatados ou não, se eu não tenho ferramentas, se eu não usar em um Minecraft da vida para minerar isso aí, né, vasculhar esses dados, brincadeira, então se eu não tiver ferramentas que fazem mineração desses dados e descubram novos valores, novo conhecimento, ele tem valor financeiro para mim, né? Hoje tem empresas que trabalham com análise de dados e ganham dinheiro imenso, né? Porque elas produzem, conseguem extrair novas informações, ou melhor, novos conhecimentos em cima daqueles dados. Porque às vezes eles estão quietinhos lá,
mas ali está gerando uma nova especulação, está gerando uma nova tendência. Análise de tendência, não é tão novo assim, né? Qual é a tendência que esse grupo de dados que eu estou pesquisando aqui, há 3 meses, parece que está surgindo uma nova tendência, uma nova informação, né? Entendeu? Então, isso também você tem que conhecer, né? Que mais? Outra questão também é sobre cyberterrorismo, por exemplo, né? Muita gente hoje trabalha aí com a questão do cyberterrorismo, investigando conteúdos na Deep Web, né? Conteúdos textuais, conteúdos, palavras ocultas em sites, procurando vasculhar aí alguns protocolos que permitem você consultar dados, né? E aí, quais são as palavras que estão sendo em destaque? Será que isso influencia ou evidencia algum tipo de cyberterrorismo, né? Bom, continuando. Isso é Big Data, resumidamente. Mediante essa grande avalanche de bytes, temos que decidir no que iremos atuar. O que realmente queremos analisar, o que realmente vamos tratar, estruturar, obter, processar, muitos verbos, né? Descobrir e resultar. Qual é a minha área profissional de atuação? O que realmente, né? O que realmente eu realmente quero com esses dados? Atuação científica, mercado financeiro e econômico, né? Onde eu trabalho aqui na área científica, na área acadêmica, no mercado financeiro e econômico, ou em trabalho com marketing, né? Ou eu sou um analista de redes sociais, quais são os temas mais em destaque das redes sociais? Ou também realizo predições, né? Trabalho com predições de qualquer tipo, mercado financeiro preditivo, mercado, até na área da saúde, né? Você realiza aqui alguns algoritmos que, de repente, por exemplo, sistemas especialistas, né? Você tem um sistema que tem lá uma base de inteligência armazenada nele, aí você vai interagindo com a máquina, com o sistema. Você está com dor de cabeça? Eu tô. Então tá, dor de cabeça. Você tem febre? Eu tive, sim. Sim ou não? Sim. A sua febre está entre 37,8 até 38 graus? Não. A sua febre está entre 38 a 39? Sim. Então você teve algum problema? Você teve alguma tontura, alguma convulsão? Não. Você consegue sentir cheiro? Não. Você está sentindo gosto? Não. Provavelmente você está infectado com Covid-19, né? Então é um tipo de sistema chamado especialista e vai fazer uma predição aí do que você pode estar realmente estar contaminado ou não, tá? Análise de tendências também, como eu disse agora há pouco. Okay? Então, tem muita coisa para trabalhar. Bom, ferramentas de trabalho. Então, eu já falei do Python, né? Surge a necessidade de criar a nossa caixa de ferramentas, né? Então, um bom mecânico aí, eletricista, técnico de computadores, tem uma caixa de ferramenta, né? Você tem várias ferramentas aí, né? Qual é o teu alicate, qual é tua chave de fenda, sua chave Phillips, teu soldador, né? Então, você tem também, como analista de sistemas aí, desenvolvedor, cientista de dados, tem que montar a sua caixa de ferramentas e instrumentos que você vai aplicar no seu dia a dia para cada situação e necessidade com o tipo de dados, né? E resultados que você quer obter. Então, o Python surgiu em 91, né? Ele não é tão velho assim, em comparação ao C, ao C++, ao Fortran, ao COBOL, né? E se tornou uma das linguagens mais utilizadas hoje. Só que o Python não é compilado, né? Ele é interpretado, né? Por volta de 2005 se popularizou muito, tá? Para construir sites, desenvolvimento de pequenos programas que a gente chama de scripts, né? Por exemplo, se você tem um livro, eu estudo um livro aí de segurança, que é Python para Pentester, né? Pentest. E você usa, por exemplo, pequenos trechos de programa, pequenos scripts em Python, às vezes 5 linhas de código, você consegue fazer um port scanner e varrer portas TCP e UDP com 5 linhas de programa, né? Mas se eu fosse fazer esse programa em C++, tá, ele talvez seria um pouquinho mais rápido, mas talvez ele seria, por exemplo, com 10 linhas ou mais, entendeu? Então, o Python ele enxuga bastante, né? Ele acaba enxugando aí e também trabalha com linguagem de programação avançada, né? Em caso de rede de computadores. Né? Então, você consegue automatizar melhor essas tarefas rotineiras, né? A comunidade científica aderiu muito ao Python, né? E a comunidade também de análise de dados, perdão. Então, hoje o Python é das principais linguagens para ciência de dados. Aprendizado de máquina, script de segurança da informação, né? E desenvolvimento de software de todos os tipos no mercado de trabalho,
e também como no meio educativo. Podemos destacar outras linguagens, como MATLAB, como eu falei, SAS, Stata e R, né? Bom, esse tutorial é focado no Python, tá ok, pessoal? Ressaltando também que há possibilidade de extensões, então o Python ele consegue conversar com C e com C++, também com outras, mas no caso de C e C++. Então a gente chama que isso é um processo de estender, né? Você está estendendo, você pega uma função, uma classe do seu Python, você chama um método e uma função, ou uma classe lá do C++, C++, joga para ele, então você resolve aí que você é mais rápido nesse ponto. C++ processa, devolve em forma de passagem de parâmetro aí para sua linguagem Python, e aí o Python continua. Alguém já fez isso? Alguém já teve uma ideia de fazer isso? Alguém já conseguiu? Surgiu uma necessidade de fazer esse tipo de programação, de extensão? Já ouviram falar sobre isso? Vocês não dormiram, não, né? Nunca fiz, não. Nunca fiz, Não, não. também não. Não. Tá. Mas existe, tá bom? Existe. Não é muito simples, mas existe de acordo com a necessidade, tá? Fica aí uma dica para vocês estudarem. Bom, outra importante observação é que Python é uma linguagem interpretada, como eu falei. Então, ela vai ser processada e executada de forma mais lenta em comparação a C e a Java. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí também. Ok? Bom, bibliotecas. Para quase tudo. Por que quase tudo, entre aspas, aqui, né? Porque hoje tem cada vez mais crescente o mundo do Python. O ambiente oceânico, ou a imensidão dos dados, sendo criados nesse exato momento mesmo agora, né? Necessita de bibliotecas para fins específicos, ok? Por exemplo, formatar e estruturar dados obtidos por meio de posts de redes sociais, né? Então, como que é? Eu obtive aqueles dados, aquelas informações de milhares de pessoas, né? Tem um plugin lá uma API, né? Do Facebook, do Twitter, que eu desenvolvi um script em Python, fiz uma raspagem de dados, foi lá, consegui obter aqueles posts da página no Facebook de uma empresa. Aí eu tenho que fazer uma análise de sentimentos. Tá, mas como que eu vou padronizar esses dados? Ou melhor, como que eu vou estruturar esses dados? Eu vou deixar em modo texto, né? Aonde eu vou pegar esses dados e colocar eles num recipiente para eu começar a trabalhar com eles? E aí? Então, eu tenho que usar ferramentas que vão fazer isso. Ou melhor, containers, né? Ou matrizes, né? Ou tabelas relacionais. Qual é a ferramenta, então, que eu vou utilizar nesse momento para eu pegar esses dados de um lugar, colocar ele perto de mim num recipiente, num container, e aí nesse container que eu vou fazer a mágica funcionar, que eu vou processá-los. Primeiramente eu tenho que estruturá-los, primeiramente eu tenho que pré-processá-los, eu tenho que ajeitar esses dados, né? Eu tenho que ou tabular, eu tenho que classificar esses dados, dar nome a eles, né? É nome, é um campo nome, é o campo idade, é o campo valor, tá? E aí depois que eu vou começar a aplicar os meus algoritmos, né? Minhas séries aí, inúmeros algoritmos, tá? Então, nesse caso, você tem aí bibliotecas, né? Para você encontrar e aplicar diversas bibliotecas do Python. Então, por exemplo, eu peguei algumas aqui, tá, pessoal? Algumas mais conhecidas, baseando naquele livro, mas existem outras, tá? Por exemplo, NumPy, né? Se vocês vão ver que a letra P e a letra Y está quase em tudo, né? Py de Python. Então, a NumPy, formadas pelas palavras numerical Python, ou NumPy, é utilizada para processamento numérico em Python, tá? Aplicações científicas que abrangem dados numéricos. Então, seu conteúdo pode ser visto por Object Array, multidimensional, ND Array, rápido e eficiente. Professor, mas isso tem no C++? Sim, tem. Só que, às vezes, o C++ ele se preocupa com outros tipos de arrays menores, né? E o Python consegue fazer arrays maiores, né? Mas, entendeu? A escalabilidade disso, né? Funções para realizar processamento em todos os elementos de arrays, operações matemáticas entre arrays, ferramentas para ler e gravar conjunto de dados baseados em arrays em disco, né, operações de álgebra, transformadas de Fourier e geração de números aleatórios, API C, permitindo que extensões Python e códigos C++ nativos acessem estrutura de dados ou recursos de processamento da NumPy. Então, aqui já tem uma extensão, como C e C++ no Python.
né? Então, você trabalha com arrays em forma de container de dados para que estes sejam acessados entre os algoritmos e bibliotecas. Aí eu coloquei aqui também onde você faz o seu download, né? Onde você pode obter mais informações e tudo mais, né? É um pequeno resumo de cada biblioteca. O famoso Pandas, né? Se alguém trabalha com alguma coisa disso aqui, pessoal, me fala, tá, pessoal? NumPy, Pandas. Ah, professor, eu trabalho, eu tenho utilizado. Aí você pode enriquecer mais a nossa aula. Por favor, eu peço que vocês se pronunciem, tá? O Pandas, né, ele oferece estruturas de dados com grandes níveis de funcionalidades para trabalhar com estruturas, com dados ou estruturas ou tabulares, né? De forma fácil e rápida. Então, surgindo em 2008, por Wes McNay, que é o autor do próprio livro, né? E até hoje é muito utilizado para análise de dados. Então, podemos visualizar um dos objetos importantes do Pandas, o data frame, uma estrutura de dados tabular orientada a colunas, constituídas por rótulos, labels, como linhas e colunas, né? Outro objeto, já tem um erro aqui, ó, objeto, tá certo, né? Objeto. Outro objeto é o series, objeto array unidimensional com rótulo. Então, pode ser combinado com as arrays do NumPy por meio de recursos flexíveis de manipulação de dados das planilhas e dos bancos de dados relacionais, né? Preparação, manipulação e limpeza de dados é o que podemos fazer e muito mais com Pandas, que é a abreviação de Panel Data, né? Ou dados em painel, né? Dados em painel, tá? Aí você tem o site aqui também, pandaspydata.org. O matplotlib. A biblioteca Python matplotlib é utilizada para fazer plotagens e visualizações de dados bidimensionais, principalmente para publicações. Criada por John de Runter e atualmente mantida por grandes desenvolvedores. Então, hoje você vai fazer um gráfico aí, você vai usar alguns gráficos matemáticos, barras, colunas, histogramas, você usa a matplotlib, né? Ela faz plotagem, você faz via comandos, via script, mas ela gera um JPEG para você, ela gera um gráfico para você em questões de minutos, né? Em vez de você usar um Excel, por exemplo, tá? Então, ela vai permitir uma ótima integração como um ambiente de análise de dados, né? E uma das bibliotecas mais utilizadas no meio. Aí nós temos a EasyPy, né? EasyPy, que é uma coleção de pacotes aplicadas para diversos conceitos de problemas de padrões no processamento científico. Ela deixando a aplicação e execução de fórmulas matemáticas mais simples. Ó. Então, ao invés de você criar uma fórmula matemática do zero, você pode usar aí o EasyPy, né? Cientista, de forma mais otimizada e mais simples, né? Por exemplo, a EasyPy, EasyPy.integrate, que é uma integração numérica e soluções para equações diferenciais. Então, por exemplo, vocês aprenderam cálculo diferencial integral aí com a Rose ou não? Em matemática? Cálculo 1? A gente não tem esse... A gente não tem cálculo 1 na grade. Ah, a grade de vocês é mais nova, né? Sim, eu ia falar que da escola, mas não tinha. Nossa senhora, vocês escaparam então de cálculo? Foi por pouco. A gente só tem matemática discreta só. Ah, tá. Então vocês foram felizardos de escapar de cálculo, hein? Na faculdade eu tive cálculo 1 e cálculo 2. Aí já em derivadas, né? Agora, quem faz engenharia, matemática, vai até o cálculo 4, cálculo 5. Aí já cai os cabelos, fica meio louco, começa a rasgar dinheiro, né? Mas a gente vai ver muita coisa aí, a gente vê muita coisa que integral, cálculo, está muito presente na matemática, né? E é muito, para mim, assim, nossa, é muito complexo, é bem chato. A minha irmã, ela faz engenharia, ela tá no cálculo 4. Ah lá, você viu? Cálculo 4 já, classe. Ela tá meio louquinha, não? Ela tem coisa que ela tá precisando de professor de aulas extras. Não, é realmente... Professor que dá aula à parte. Eu tenho um amigo meu que gosta disso aí, ele tá fazendo mestrado em matemática, né? Ele trabalha o Marco, trabalha na secretaria lá, ele manja bem disso. O Marquinhos na secretaria. Você vê, né? Matemática pura mesmo, né? Mas a engenharia vai até, eu não sei se até o 5 ou 6 de cálculo, né? Na computação, nas ciências da computação, eu tive 1 e 2.
Então, essas bibliotecas, pessoal, é assim, se a gente for pegar para desenvolver um tipo de cálculo, uma integral, uma derivada, é muito complexo passar isso por uma linguagem, né? O que é legal é que hoje nós fomos contemplados com essas bibliotecas, né? E ela já vem pronta, né? É 8h40 que a gente sabe o intervalo, né? Isso. Tá, Isso. eu sair um pouco mais cedo, mas só para terminar, então, essa parte aqui de biblioteca. Então, pessoal, já tem pronto, tá? Sabe, você entendeu o conceito, né? Mas você já tem pronto, você desenvolveu o algoritmo, né? Porque já tem pronto. Aí tem também a SciPy Linalg, né? Linalg, que são recursos de álgebra linear, né? Cálculo numérico, né? Álgebra linear, decomposições de matrizes, né? Isso aqui já não é tão complicado, é mais tranquilo de entender, né? A SCP especial, wrapper em torno de SPQ-FUN, uma biblioteca de Fortran, né? O Fortran é muito utilizado para a parte de matemática, engenharia, desde o começo, ainda está em vigor, que executa diversas funções matemáticas comuns, entre elas a gama. SCPy Stats, que é padrões de probabilidade, ou seja, são voltadas aí para estatísticas, né? Então, uma ótima combinação entre NumPy, que é a parte numérica também, e o SciPy, né? SciPy. Bom, o Scikit-Learn, né? Scikit-Learn, criado em 2010, é um dos principais kits de ferramenta geral para aprendizagem de máquina. Então, quando você fala em Scikit-Learn, né? E Scikit-Learn, você já vem na cabeça a aprendizagem de máquina, ok? Então, você vai fazer aprendizado de máquina, você vai rodar aprendizado de máquina, executar algoritmos de aprendizado de máquina por meio da ferramenta Scikit-Learn, né? Ou SK-Learn, onde digitar. Então, você consegue executar diversos algoritmos de aprendizado de máquina, como classificação. Então, tem o algoritmo SVM, né? Como que é? Suporte Vector Machine, né? Máquinas de vetores de suporte, vizinhos mais próximos, né? Nearest Neighbors, KNN, floresta aleatória, random forest, regressão em logística, etc. Regressão de laço, regressão de origem, etc. Clustering, né? Métodos de caminhos, algoritmos que fazem que usam cluster, né? Para verificar também quais são os dados que estão mais próximos um do outro no cluster. Redução de dimensionalidade, PCA, seleção de atributos, com matrizes, seleção de modelos, grid search, busca em grade, validação cruzada, métricas, pré-processamento, extração de atributos, normalização. Então, o Scikit-Learn torna o Python uma das linguagens mais utilizadas no campo da ciência de dados, né? Redes neurais, Deep Learning, né? Ou aqui só alguns, tá? Então, você tem vários algoritmos, né? Naive Bayes, probabilística, árvore de decisão, que não precisa programar do zero. Você vai ali no Scikit-Learn, executa ali o pré-processamento de dados, aí você pode falar, vou usar o Naive Bayes para fazer essa tal probabilidade, calcular isso. Aí você fez, tem os resultados, aí você falou, legal, os resultados estão bons. Aí você pode executar uma matriz de confusão, né? Aí você fala assim, deixa eu ver o quanto o meu algoritmo teve um desempenho nessa base de dados. Aí você fala assim, agora eu vou testar o árvore de decisão. Vamos ver se o árvore de decisão é quanto bom ou quanto pior em relação ao Naive Bayes. Aí você faz lá a execução, faz a matriz de confusão e o desempenho. Aí você fala assim, nessa parte aqui o Naive Bayes foi melhor, já nessa outra o árvore de decisão foi melhor. Mas aí você faz um cálculo, uma medida F, aí você fala, não, desses dois algoritmos, o melhor mesmo é o Naive Bayes para essa situação. A ferramenta permite fazer isso também, tá? Bom, vou terminar por aqui, tá? Depois, eu acho que eu pedi para vocês instalarem o Anaconda aula passada. Alguém fez? Alguém instalou? Alguém lembrou de tentar instalar o Anaconda? Sim. Tá. Aí a gente vai usar, então, a aula depois do intervalo. Eu gostaria de pelo menos começar depois do intervalo com a Anaconda já instalado, né? Eu vou deixar aqui destacando, tá? Mas, se não der, a gente faz uma etapa aqui, tá bem detalhado aqui, ó, como que faz para instalar o Anaconda. E aí, assim, eu não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria muito de executar pelo menos um algoritmo de exemplo para vocês aqui, ó, deixei pronto, que é que você carrega uma base de dados e prepara alguns dados, por exemplo, dados faltantes, dados que estão ausentes, né? Para vocês verem como que eu uso aí o Anaconda, com o Spider. Então, bom intervalo. Vou parar de gravar a aula.